Nós vimos na sessão anterior que é possível trabalhar com mais do que dois fatores, mas dá um trabalho danado. Nessa sessão a gente vai ver a maneira mais econômica de lidar com isso, o chamado experimento fatorial 2 elevado a k. É um caso especial quando a gente lida com k fatores, k pode ser 2, 3, 4, 5, só que cada um desses fatores tem apenas dois níveis. O nível que a gente pode chamar de alto e baixo, se for um fator numérico, ou presente e ausente, se for um fator lógico. A gente normalmente usa o experimento fatorial 2 elevado a k quando existe suspeita que vários fatores simultaneamente possam afetar o fenômeno que a gente está estudando. Só que seria proibitivo fazer um experimento fatorial completo com todos esses fatores e tratamentos. Então, o que a gente faz? Faz primeiro um experimento fatorial 2 elevado a k e faz uma análise inicial, que pode permitir a gente descartar alguns dos fatores. E com isso a gente refaz o experimento, agora de forma mais detalhada, com um número menor de fatores. Uma réplica completa de experimentos, sem repetições, nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a k, seria o total do número de experimentos que teriam que ser feitos. Se a gente repetir, isso vai ser multiplicado ainda pelo número de repetições. Mas daí vem o apelido de experimento 2 elevado a k. Vamos iniciar com o mais simples deles, que é o planejamento 2 elevado a 2. São apenas dois fatores com nível baixo e com nível alto. Nós podemos representá-los geometricamente. O fator A tem um nível baixo, vou representando aqui pelo menos, e um nível alto. E o fator B também tem um nível baixo e um nível alto. As quatro combinações possíveis envolvem, então, baixo, baixo, alto, alto, A alto e B baixo, e B alto e A baixo. E quem gosta de ligar pontinhos pode desenhar aqui um quadrado. E estamos representando aqui o espaço de variação desses dois fatores. Para simplificar as contas que estão vindo aí pela frente, nós agora vamos introduzir uma nomenclatura que nós vamos usar frequentemente daqui até o final do curso. Quando esses fatores apresentam um nível alto, nós vamos então usar as letras minúsculas multiplicadas para dizer que ambos os fatores estão com o nível alto. Então, esse ponto aqui vai ser representado por AB, aqui por A, porque apenas o fator A está com nível alto, aqui apenas o fator B está com nível alto, então vamos representar por B, e aqui nenhum dos dois está com nível alto, o que a gente vai colocar aqui? 1. Essa é a ideia, certo? Então, cada um desses símbolos aqui está representado, né? 1 quando os dois fatores estão no nível baixo, e assim por diante, AB quando os dois estão no nível alto. Lembro ainda que essas letras, elas ainda têm uma relação com o número de repetições. Essas letras AB, A, B e 1, elas representam a soma de todas as N réplicas com as mesmas combinações de fatores. Então, se eu repetir 5 vezes, eu vou somar esses 5 experimentos feitos em cada uma dessas 4 condições que nós estamos vendo aqui. Para estimar o efeito do fator A nesse experimento, nós seguimos o mesmo caminho de antes. Nós pegamos a média dos valores para os quais o fator A é alto, menos a média dos valores para os quais o fator A é baixo. E quais são as condições em que o fator A é alto? A e a B. Ele é baixo em B e 1. Então, eu pego a média, eu divido isso aqui por 2 vezes N, lembra que N é o número de repetições, e fazendo as contas eu chego nessa expressão que está aqui. 1 sobre 2N que multiplica A mais AB menos B menos 1. Para o fator B, eu vou seguir o mesmo caminho. A diferença entre as médias quando o B é alto, menos a média quando o B é baixo. Fazendo as contas, resulta nessa expressão que agora eu estou pintando aqui em vermelho. Vejam que são as mesmas letras, porém com diferentes sinais aqui. E para a iteração, é a mesma coisa. A média da diagonal secundária menos a média da diagonal principal. Que, fazendo as contas, a gente chega aqui em AB mais 1 menos A menos B.
Novamente, aqui houve uma alteração nos sinais dessas somas. A, B e 1. Esses termos aqui que estão representados com cores diferentes, eles recebem o nome de contrastes. Então, a equação basicamente é a mesma, só que eu uso contrastes diferentes para realçar o efeito do fator A, do fator B. E esses contrastes, eles são muito úteis para a gente fazer contas, como a gente vai ver já no próximo slide. A soma quadrática de cada um desses fatores, a gente consegue calcular muito facilmente se a gente conhece o contraste. O contraste ao quadrado dividido por 4n estima a soma quadrática relacionada ao fator A. Para o fator B, é o contraste de B ao quadrado. A soma quadrática da iteração AB é o quadrado do contraste. A soma quadrática total a gente não escapa, tem que seguir aquela mesma fórmula de antes. E a soma quadrática do erro vai ser a soma quadrática total menos as demais somas quadráticas que nós calculamos aqui anteriormente. Lembre que essas são somas quadráticas, então cada um desses resultados tem que ser um número não negativo. Vamos ver um exemplo numérico. Um experimento fatorial 2 à segunda, com 4 repetições. Aqui estão representadas, de uma forma sintética nessa tabela, as 4 condições de combinação dos tratamentos. Aqui nós estamos representando os valores obtidos, incluindo as repetições. 4 repetições para cada experimento. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos a soma desses valores dessa linha e a média. Para calcular a influência média de cada um dos fatores, a gente pega o contraste e divide por 2n. Olha aqui o contraste. Quem é A? É a soma dessa linha, 59,299. Quem é a B? É a soma dessa linha. Quem é menos B? Vai ser menos essa soma dessa linha, 55,686. Olha aqui. E, finalmente, quem é 1? É a soma dessa linha aqui, 59,081. Fazendo as contas, nós já chegamos à influência média do fator A. Para o fator B é a mesma coisa, só que a gente usa o contraste do fator B, e para as iterações a gente usa o contraste das iterações. Mais ainda, a média quadrática do A, o contraste ao quadrado dividido por 4n. Se a gente já calculou o contraste no slide anterior, é só colocar ele aqui de novo, eleva ao quadrado, divide por 16, e a gente tem a soma quadrática do fator A. Soma quadrática do fator B, a soma quadrática das iterações, a soma quadrática total, temos que trabalhar com cada dado individualmente, elevar ao quadrado, somar, assim, etc., né? E a gente chega a 3,0672. E, finalmente, a soma quadrática do erro, nós chegamos a esse número que está aqui. Estamos prontos agora para montar a nossa tabela. Aqui ela já está com os valores numéricos colocados, as somas quadráticas de A, B, erro e o total. O número de grau de liberdade, que é o número de tratamentos menos 1, que é igual a 1. Aqui nós temos as médias quadráticas, que é as somas quadráticas divididas pelos respectivos graus de liberdade. E aqui nós temos a divisão entre a média quadrática do fator A e a média quadrática do erro, que deu 134,30. A média quadrática do fator B dividido pela média quadrática do erro deu 0,87. E para a iteração chegamos a 0,19. Se a gente compara esses números aqui com o fator crítico, olha ele aqui, 4,74, é o mesmo fator crítico porque todos os numeradores aqui têm 1 grau de liberdade e 12 é o número de grau de liberdade no denominador. Para o nível de significância 0,05, o fator crítico é 4,7472. 134 é muito maior do que 4,74, que nos permite rejeitar a hipótese nula e aceitar a informação de que o fator A tem uma influência significativa sobre esse fenômeno. Já o fator B e as interações estão abaixo do fator crítico, a gente não consegue rejeitar a hipótese nula. Isso a gente também pode confirmar a partir do fator P. Veja, fator P aqui muito baixinho para o fator A, indicando que ele está muito abaixo do nível de significância, portanto a gente vai rejeitar a hipótese nula. E os outros estão acima do nível de significância. A gente não rejeita a hipótese nula. Esse mesmo problema ele pode ser resolvido usando o Excel.
onde aqui nós estamos colocando as repetições na vertical como antes, fator baixo e alto para A e B, e o Excel faz as contas e chega nessas somas quadráticas, nas médias quadráticas, no fator F, e nos calcula já o fator crítico, que nos permite chegar à mesma conclusão, rejeitar a hipótese nula de que o fator A tem uma influência significativa, e não rejeitar a hipótese nula para os outros dois casos.